Então, quando é retirado o pecado, a bênção de Deus volta. Muitas congregações, muitas denominações estão vivendo aí períodos terríveis, difíceis, onde não há a operação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, devido ao pecado oculto, principalmente de líderes. Então é preciso que os profetas busquem a Deus, orem, jejuem, busquem a presença de Deus, a revelação de Deus, para que esse pecado seja revelado, que seja aplicada disciplina, e então Deus voltará a agir nesta igreja. O Espírito Santo estará novamente aí livre para operar, para trazer milagres, maravilhas. É preciso que o pecado seja disciplinado imediatamente. Agora, existe aí uma disciplina cristã que a igreja tem. Tem dois objetivos aí. Então, essa disciplina cristã, ela é usada em dois sentidos diferentes. Em primeiro sentido, são aí as práticas espirituais. São aí as práticas devocionais, sociais e uma correção terapêutica. Dentro dessas práticas espirituais estão aí adoração a Deus, leitura diária da Bíblia, uma leitura sistemática da Palavra de Deus, a oração, o serviço, a mordomia do corpo e dos bens. E dentro dessa correção terapêutica, nós podemos dizer aí que é uma correção administrativa, possui um efeito salutar e restaurador dentro da igreja. Ela não é para envergonhar, mas é para edificar o fraco na fé, aquele que vacilou em sua caminhada. Então veja bem que existe na igreja dois tipos aí, então, de disciplinas. As disciplinas que são normas para que o corpo de Cristo avance e caminhe corretamente. E dentro dessas disciplinas, então, existe aí até mesmo a escola bíblica dominical, que é onde se aprende a palavra de Deus. E existem as disciplinas diversas, dentro da área do cântico, da evangelização, tudo isso, a leitura bíblica, o estudo da Bíblia, tudo isso. Então são disciplinas dentro da igreja. E existe a parte corretiva, que é corrigir aqueles que erraram o caminho, ou estão fazendo alguma coisa contrária à sã doutrina, né? Contrária à palavra de Deus, aqueles que estão pecando e levando alguns junto com eles. Então vem a disciplina da igreja. Então a disciplina não visa aí envergonhar a pessoa, mas envergonhar aquele que inspira as pessoas, que é Satanás. Então, sem disciplina, a igreja vai se corromper e o pecado vai tomar de conta e vai haver um esfriamento geral. Então, às vezes tem muitas pessoas, um grande número de pessoas na igreja, mas a igreja não está vivendo na santidade exigida por Deus, e falta aí nessa igreja, então, as operações do Espírito Santo, falta aí o crescimento qualitativo, tem apenas um crescimento quantitativo. E o crescimento mais importante não é o quantitativo, mas o qualificativo. Porque Jesus vem buscar uma igreja que é santa, irrepreensível, que está vivendo em santidade, em comunhão com o Espírito Santo. Então não adianta ter muitos, se no arrebatamento vão subir bem pouquinhos. É melhor ter poucos, mas poucos que vão subir. Então nós devemos primar pela disciplina na igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que, se nós tivéssemos aí um casal desses, como Ananias e Safira, eles seriam aí pessoas destacadas, obreiros dentro da igreja, famosos, né? Porque está faltando exatamente o ministério profeta para revelar o pecado. E aí as pessoas que dão dinheiro, muito dinheiro para a igreja,
eles estão sendo encobertos pelas suas ofertas. Estão vivendo na prática do pecado, mas estão sendo encobertas pelas suas obras. Então tomemos cuidado. Tem muita gente sendo justificada pelas suas obras diante da igreja, mas não diante de Deus. Nós temos aí um exemplo onde o apóstolo Paulo fala sobre a Santa Ceia, e ele diz que existe um juízo aí, uma disciplina aplicada àqueles que participam da Santa Ceia de maneira errada, sem dar o devido valor à Santa Ceia, que participam estando em pecado. E ali diz que a punição é morte. Então muitas vezes a pessoa não compreende, pensa até que ali a palavra morte ali é apenas uma coisa assim da alma, do espírito, mas o corpo vai sofrer por causa disso. Vai vir aí uma disciplina corretiva, um juízo sobre aquele que está participando da ceia em pecado. Então, tome cuidado com isso. Não brinque com o Senhor. Ele conhece e Ele disciplina. Ele é o Pai que é cheio de amor, que corrige, repreende aquele que Ele ama. No Antigo Testamento nós vemos aí Salomão escrevendo em Provérbios capítulo 12, versículo 1: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então a repreensão vem sobre aquele que está vivendo em pecado, visando o seu bem. E se ele não aceita a repreensão, então ele vai ser conhecido como filho bastardo e não como filho de Deus. Ele não vai crescer com a repreensão, não vai melhorar com a repreensão, não vai haver um arrependimento do pecado. E ele vai ficar, devido à repreensão, pior ainda do que já estava. Então a repreensão deve ser ouvida e atendida, provocando no pecador o arrependimento. Então, um conserto. Então é isso que a disciplina faz. E não se engane, leis e mais leis vão ser criadas visando aí a impedir a disciplina na igreja. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, os pais não podem mais corrigir seus filhos de acordo com a Bíblia. E a Bíblia ensina que nós não devemos deixar de disciplinar os nossos filhos, e até com a vara. E aqui significando aí uma varinha de marmelo, né? De goiabeira. E onde? Tem um lugarzinho próprio para isso. O bumbum só. O pai não briga, não bate com os seus filhos na hora de uma raiva. Não. Ele se acalma, ele conversa com o filho, diz: meu filho, eu vou aplicar a você uma correção para que você não volte a fazer isso que você está fazendo. Então veja que Deus ensina a fazer assim. Então, venha cá. E aí há uma repreensão ao pecado. E a criança vai crescer aprendendo isso. E o filho vai aprender e não vai fazer mais. Por isso que no tempo dos nossos pais, haviam bem menos ladrões, bem menos viciados, drogados, bem menos pessoas que viviam de qualquer maneira e aí atrapalhando toda a sociedade. Porque os filhos eram corrigidos. Agora está proibido. Agora é errado. E nós estamos vendo o que está causando essa falta de disciplina na sociedade. Pergunte a um professor no colégio o que seu filho está fazendo lá. Esse seu filho que vive sem correção. Pergunte ao patrão do seu filho o que seu filho anda fazendo na empresa. Pergunte ao pastor. Pergunte em qualquer lugar que seu filho anda, que ele está aprontando por lá, devido à falta de correção que você não deu.
Então ensina a criança, corrige a criança enquanto você pode. Porque depois que crescer não vai ter mais jeito. Então depois não adianta. Você vai ver seu filho sendo corrigido pelas autoridades. Vai ver seu filho apanhando na rua. Porque você não cumpriu o seu papel de pai. Então hoje as leis estão aí proibindo o que a Bíblia ensina. E cada dia vão surgir novas leis. Vai surgir a lei aí de não falar que homossexualidade é pecado. Vai surgir aí lei dizendo que o bêbado isso é uma doença e não pode falar do bêbado mais. Daqui a pouco não pode falar mais daquele que fuma, daquele que está viciado em droga. E vai cada dia mais aumentando as leis vão aumentando, proibindo a disciplina. Já tem lei aí dizendo que o pastor não pode mais disciplinar a pessoa publicamente. E a Bíblia diz, repreenda na frente de todos para servir de exemplo. Já não pode mais fazer. Então vão surgindo leis e mais leis que vão impedindo o que a Bíblia ensina.